Olá pessoal, nesse momento eu achei interessante a gente fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre como funciona o processo da psicoterapia, tá certo? Então o que é que acontece? Quando a pessoa passa por perdas, por lutos, por situações traumáticas, por situações de mudança na vida, é interessante que ela procure um serviço psicológico, né? Por quê? Uma das características da nossa mente é justamente o apego e também a repetição. O que é que acontece, né? Quando a gente passa por um trauma, por uma situação traumática, é como se uma parte da nossa consciência se desconectasse por não conseguir lidar afetivamente, emocionalmente com a situação. A gente se desconecta de alguma forma, como se cindisse um pedaço do nosso psiquismo, e aquele pedaço que foi cindido vai para a dimensão da mente inconsciente, mas lá no inconsciente, isso que foi quebrado é como se ficasse tentando ser apagado, esquecido, mas ao mesmo tempo ele fica voltando e repetindo o tempo todo, né? A gente pode ver isso como uma certa característica tanto de apego como de repetição da nossa mente, né? Eu costumo dizer, por exemplo, né, trabalhando aqui com alguns pacientes, que quando a pessoa passa por uma perda, ela passa por aquilo uma vez, mas na mente dela ela fica repetindo aquilo de novo e de novo, né? E é como se ela estivesse revivenciando aquela experiência até ela conseguir aprender a limpar e a transformar isso num processo de terapia, né? Deixa eu dar um exemplo claro, né? Muitas vezes eu falo, né, que, por exemplo, quando a pessoa passa por uma situação de violência, um assalto, por exemplo, ela sofre aquele assalto uma vez, né? Ou às vezes eu faço também aquela pergunta, uma pergunta para o meu paciente quando ele está chegando, que é assim, né? Quantas vezes nos últimos 365 dias você sofreu um assalto? E aí às vezes a pessoa diz uma, duas, o máximo que eu ouvi foi 5 vezes dentro dos 365, né? Mas parece que a nossa mente apaga os 360 e foca naqueles 5 dias, obviamente porque aquela experiência foi mais traumática, foi mais violenta, né? A gente tem um certo risco, a nossa própria vida aí envolvido, mas a ideia é que a mente fica repetindo aquilo de novo e de novo, e eu até digo assim que é como se você estivesse se assaltando de novo e de novo todos os dias, né? Mas de novo, isso é uma brincadeira, isso é uma provocação, mas eu entendo que esse é o modo como a nossa mente funciona, né? A gente estuda isso na psicologia, a gente entende que é assim. Mas aí como é que funciona a psicoterapia, né? É importante a gente ressaltar aqui a diferença entre sofrimento e demanda, né? Sofrimento, todos nós sofremos, o ser humano sofre, né? O tempo todo a gente sofre porque a característica da vida é a transformação. Muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer, nossos familiares não são como a gente quer, né? Muitas vezes a gente passa por situações de perdas, situações traumáticas, situações de sofrimento, de morte de um ente querido, ou de mudanças na nossa vida, e isso causa na gente um sofrimento, tá certo? Mas existe aí uma diferença entre o sofrimento e uma outra palavrinha que a gente utiliza, que é a demanda, que é justamente o que? Demanda é quando eu tenho consciência do meu sofrimento e eu tenho o desejo de trabalhar, de transformar, de contar sobre esse sofrimento, de trabalhar e de limpar esse sofrimento com um profissional, né? Então, muitas vezes a pessoa vem aqui para a psicoterapia com o sofrimento, mas não tem a demanda, não tem o desejo de trabalhar, não tem o desejo de falar sobre a questão, né? Muitas vezes a gente vê pela expressão corporal, pelas microexpressões faciais que a pessoa está no estado de sofrimento, mas a gente pergunta como é que você está? E a pessoa diz, olha, tá tudo bem, né? E aí o que é que a gente faz, né? A gente reconhece, respeita que a pessoa naquele momento não está numa condição de trabalhar aquela situação que ela está nos trazendo, né? Então, para a psicoterapia funcionar, é preciso que tenha a demanda, a consciência do sujeito da sua situação de sofrimento, ao mesmo tempo o desejo de trabalhar, o desejo de abrir, de falar sobre isso com o profissional. Na medida em que a pessoa vai falando, vai ocorrendo uma limpeza, vai ocorrendo uma transformação desses sentimentos emocionais que foram acumulados, vai ocorrendo uma reintegração daquela parte que foi cindida, né? Algumas pessoas dizem assim, daquela parte que foi recalcada, daquilo que foi não vivido, não se tornou consciente, né?
na experiência traumática, porque a pessoa ficou inconsciente, perdeu um certo nível de consciência, né? Então aquilo é reintegrado, o emocional negativo ele vai se limpando na experiência de conversar com o profissional, né? E aí acontece da pessoa justamente passar por uma transformação. Aquilo que era um sofrimento fixo, aquilo que era uma experiência fixa, aquilo que gerava um sintoma no psiquismo da pessoa, ela vai deslizando, ela vai mudando de posicionamento, ela vai mudando as características do modo como ela representava aquela experiência, e aquilo que era, digamos assim, muito central, desliza de significado, esses significados vão mudando, a pessoa vai ressignificando, vai transformando, vai vendo de uma outra forma para tudo aquilo que ela passou, né? Vendo de um outro modo, de um outro formato, vendo com outros significados, de modos mais profundos, ou enfim, de modos diferentes realmente, né? A pessoa vai vendo aquilo que ela vivenciou de uma outra maneira, né? Então assim funciona a psicoterapia. Muitas vezes o profissional, ele tem uma postura realmente, né, digamos assim, de deixar a pessoa falar num primeiro momento, mas também o profissional pode ter a atitude, a postura de fazer perguntas significativas, de fazer perguntas evocativas, né, que fazem com que a pessoa possa acessar esse sentimento, esse emocional daquela situação traumática que ela passou, né? O profissional vai direcionando para que essa limpeza aconteça. E aí a gente acredita que dentro da nossa mente ela tem uma função de reconstituir, né, quando a gente faz essa limpeza, né? Então o que é a análise? É justamente a quebra desses processos psíquicos, né, que ficaram condensados a nível inconsciente. Então a gente vai trazendo eles à luz do consciente e a análise vai justamente quebrando isso tudo. E aí a ideia é que a nossa própria mente ela tem o poder de fazer uma nova síntese, de dar novos significados, né? Ou na linguagem junguiana, de trazer novos símbolos, né? Fazendo com que a gente saia do sintomático, né? Que seria um símbolo negativo, para um simbólico mais positivo, né? Para aquilo que o Jung chamava de processo de individuação, né? Onde você estaria caminhando realmente, digamos assim, num processo evolutivo mais saudável, né? Então a cura ela é entendida dentro de um processo de terapia não como um processo automático, mágico, onde você melhora de uma hora para outra, né? Mas sim como um processo que demanda algumas sessões, a depender de cada caso, né? Mas sempre que você faz algum grupo de sessões é melhor do que não fazer, né? Então a gente não pode fazer uma promessa, olha, vem aqui com 10 sessões você está totalmente curado. Muito menos a gente pode prometer que venha porque com uma sessão você vai estar totalmente bem, né? Mas a ideia é que se você fizer uma sessão, você vai ter um resultado. Se você fizer 2, 3, 4, você vai ter outro nível de resultado. Se você fizer 8, 10, 12, você vai ter um outro nível de resultado, né? E assim você vai caminhando num processo de limpeza e de evolução psíquica, né? Se for uma questão mais pontual, normalmente se demandam menos sessões, mas como eu disse, muitas vezes a pessoa passa vários e vários anos acumulando várias situações, e aí uma perda ela remete a outras perdas, né? Então quando ela vem para a terapia, todas essas questões de uma vida toda vão sendo evocadas, e aí é muito difícil você com poucas sessões conseguir limpar tudo isso que ficou acumulado ao longo dos anos, né? Então através do processo da terapia a pessoa vai fazendo essa limpeza, essa reorganização e essa nova significação dessas experiências traumáticas que ela passou, né? Então a psicoterapia serve para isso, para que nós possamos viver uma vida mais saudável mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, né? E a gente acredita também assim, quando a gente passa por uma experiência negativa, por um trauma, por uma experiência difícil, aquilo consome energia psíquica, né? Eu uso sempre uma metáfora que é mais ou menos assim, imagine que sua mente é como se fosse o seu celular, né? Quando você tem aquela situação ali em aberto, é como se fosse consumindo bateria, como se fosse consumindo, né, digamos assim, uma parte do processador da sua memória, para que aquela situação esteja ali se processando mentalmente, né? Mas quando você limpa, você tem de novo aquela energia disponível para o seu estudo, para o seu trabalho, para a sua família, né? Por isso o processo da psicoterapia ele é muito importante para que a gente possa se sentir bem emocionalmente, psicologicamente, mentalmente forte para poder dar seguimento, né,
para as nossas vidas, tá bom? Então, para que serve a psicoterapia? Para mudar internamente, para superar internamente situações psicológicas e emocionais negativas, para encontrar novos caminhos, novos significados, novos símbolos, né? E esses símbolos, eles vêm, às vezes, do próprio paciente ou da experiência da inter-relação do paciente com a vida, com outras pessoas, né? Esse símbolo a gente tem que ter o cuidado de não vir do profissional, né? Para que não seja um processo sugestivo, né? Assim, absolutamente sugestivo. Porque, na verdade, só o fato de você estar ouvindo o paciente, só o fato de você estar num setting terapêutico, isso já é sugestivo em si, né? Muitas vezes os pacientes dizem assim, quando eu estava vindo, eu estava pensando o que é que eu ia falar, né? Veja só, o próprio fato de vir para a terapia já evoca sentimentos, emoções, a necessidade de utilizar aquele tempo de uma maneira significativa, né? Então o processo ele já é sugestivo em si, mas a ideia é que o terapeuta não vai dizer, rapaz, isso aí você deve fazer aquilo, ou você deve entrar na religião tal, ou você deve acreditar em tal coisa, né? E eu acredito que a gente pode trabalhar, né, eu trabalho algumas vezes nesse sentido de sugestões de filmes, de vídeos, de livros, né? Quando a gente faz um curso como esse, né? Isso também acaba sendo um processo de um certo nível de sugestão, né? Por exemplo, muitas vezes eu sugiro para que a pessoa que está passando por uma situação de dificuldade procure a terapia, né? Isso já é uma sugestão, né? E a ideia é que não tem como não ser, né? Como ser absolutamente neutro, isento, não tem como não ser nunca sugestivo. Você tem algum grau ali em que a própria presença do terapeuta é sugestiva, né? De que o paciente entre em contato com essas dimensões que precisam ser limpas, que precisam ser transformadas, tá certo? Então, vamos ficando aqui por hoje. No próximo vídeo a gente continua. Gratidão a todos e todas e até a próxima.